vida é uma geladeira. Eu digo isso porque na casa da minha avó Judite, a farmácia ficava na geladeira azul. A gente tinha medo de sentir sede, pois nunca sabíamos se era água ou chá. Chá amargo, que curava. A minha avó se foi. Mas o chá amargo continua. Continua porque eu escolhi manter o mesmo chá amargo na minha geladeira. E de tudo que eu aprendi e que eu vivi com a minha avó, mas a imagem daquela geladeira azul me fez pensar o quanto a nossa vida é como uma geladeira. Meu nome é Márcia Santos, sou primogênita de 4 e sou gestora escolar. E a minha vida toda foi norteada por uma pergunta: o que eu estou conservando na geladeira da minha vida? E você? O que você está conservando na geladeira da sua vida? A minha avó, analfabeta, dizia sempre: estudo é algo que ninguém tira da gente. E esse foi o primeiro aprendizado que eu escolhi conservar na minha geladeira. Meu pai operário, chão de fábrica, trabalho pesado. Minha mãe, empreendedora, tornava a escassez em oportunidades. Entre os meus 11 e 12 anos, eu e meu irmão trabalhamos muito. Meus pais tiveram lanchonete ambulante, bazar, papelaria, até vendemos flores no cemitério. Algumas pessoas diziam que iam denunciar os meus pais por conta do trabalho infantil. Mas em meio ao trabalho, eu e meu irmão sempre arrumávamos um jeito de brincar. E olha como é a cabeça de criança. A gente brincava de quem comia mais. De um lado, a Coca-Cola. Do outro, um bolo. Quem comia mais rápido ganhava. Dificilmente a gente chegava até o fim da competição, porque no meio dela nós dois já estávamos em gargalhadas. E essa cena eu escolhi congelar na minha geladeira. A gente não congela só o que fica para depois. A gente congela também aquilo que é importante. E eu coloquei isso no pote da felicidade. Para quando a vida apertar, a gente ir lá abrir a porta e ter acesso a este pote. Com o trabalho, os meus pais me ensinaram a empreender e a arriscar. E essas lições eu também conservei na minha geladeira. Estudei em escola pública e aos 13 anos, em um passeio para um parque chamado Play Center, eu estava toda feliz. Minha mãe havia comprado uma calça nova. E durante o passeio, um grupo de meninas chegaram e disseram para mim: ei menina, essa calça é nova? E eu toda feliz respondi: sim, a minha calça é nova. Nós vamos roubar a sua calça. Como assim roubar a minha calça? Sim, nós vamos roubar a sua calça. E aquele momento me causou ódio, indignação, raiva. E eu pensei: quando eu for adulta, eu vou ter a minha escola e na minha escola as pessoas irão se respeitar. E essa meta eu também congelei na minha geladeira. Estudei, obedeci meus pais, ingressei cedo no mercado de trabalho, fui office girl, a única menina no grupo de 20 meninos. E em pouco tempo eu fui promovida. Eu estava fazendo tudo conforme o figurino que os meus pais haviam desenhado, que os meus pais mantinham de segurança na geladeira deles. Mas, aos 22 anos, eu percebi que aquela não era a minha geladeira. E que eu não queria mais manter a segurança que os meus pais conservavam. Eu queria mudar. E eu que vi o meu pai, mais de 30 anos, em um trabalho que ele não demonstrava felicidade para manter a segurança, que na verdade não era segurança, era medo. Aquilo que a gente pensa que é uma coisa e é outra. Tipo aquele pote que a gente coloca na geladeira achando que é sorvete e quando a gente vai pegar é feijão. Eu não queria mais aquilo. A gente não escolhe a família que a gente nasce,
mas a gente escolhe aquilo que a gente quer manter da nossa família. E essa foi a escolha mais difícil da minha vida. Não a de troca de profissão, mas a de dizer para o meu pai que eu queria mudar. E antes de falar com ele, as minhas mãos estavam suadas, minha voz trêmula, e eu comecei a ensaiar. Tipo quando a gente é criança, que a nossa mãe fala assim: vai ao mercado e compre água, pão e açúcar. E você vai no caminho ensaiando água, pão e açúcar, água, pão e açúcar. Foi mais ou menos isso. Eu fiquei ensaiando como eu poderia falar com meu pai. E não tem mágica. Eu cheguei para o meu pai e disse assim: pai, eu vou fazer pedagogia. Meu pai, indignado, respondeu: como assim pedagogia? Você vai querer ser professora? Você ganha bem, você tem estabilidade. E eu respondi: pai, eu quero ser professora. E ali foi o primeiro não que eu disse para o meu pai e sim para mim. Eu fiz pedagogia, me formei, me casei. Hoje eu e meu esposo temos uma escola. Eu desenvolvo pessoas da infância à vida adulta. E é na infância, aquela fase que os pais escolhem tudo para os seus filhos. Escolhem a roupa que eles vão usar, o que eles vão comer, o que eles irão fazer e até parte da identidade da criança. Mas a criança cresce e na vida adulta vai chegar um momento em que ela precisa abrir a porta da sua própria geladeira. E é por isso que eu criei um método geladeira. Um método norteador para este momento que você precisa fazer escolhas. O método geladeira, ele não foi tirado de um livro. O método geladeira, ele foi vivido durante a minha trajetória. E ele é validado em muitas situações na minha escola, em muitas situações na minha vida pessoal, situações de mentoria, situações de rodas de conversa. Pega o seu celular e anota o método geladeira. São 3 perguntas simples, mas poderosas. A primeira delas é: o que você escolhe conservar na sua geladeira? A segunda: o que você escolhe congelar? E a terceira: o que você escolhe limpar para abrir espaço para novas coisas? Na minha trajetória, eu escolhi conservar o chá amargo da minha avó. Eu decidi limpar a segurança, que na verdade era medo do meu pai. E eu escolhi congelar no pote da felicidade aquele momento de alegria que eu tinha com o meu irmão. E agora que você já conhece o método geladeira, chegue na sua casa, abra a geladeira, não a geladeira da cozinha, a geladeira emocional, a geladeira do seu coração, e veja, faça essas 3 perguntas e analise como anda a sua geladeira. E é por isso que eu estou aqui, para te dizer que toda escolha que te liberta, no começo tem gosto de chá amargo. Chá amargo, mas que cura.